Olá, muito bom dia. Que alegria para nós nessa manhã podermos acordar e vermos o brilho do sol. Enquanto a cidade se movimenta para suas atividades, seus trabalhos, nós nos voltamos para Deus, abrimos o nosso coração e deixamos que Ele fale a nossa vida. Quero começar nesse momento com a reflexão do livro de Salmo, capítulo 63, o verso 2 e o verso 3. Diz o seguinte: Assim eu te contemplo no teu santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Salmo capítulo 63, o verso 2 e o verso 3. Davi tinha prazer em contemplar o Senhor no seu santuário. Nós precisamos ter prazer em estarmos com Ele na nossa casa e buscá-lo e ter a certeza que Ele está no seu santuário intercedendo por cada um de nós. Os nossos lábios precisam também exercer o louvor, a gratidão, a adoração regularmente, porque somente Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós estamos aqui na sequência do estudo do livro de Números e nessa manhã quero convidá-lo a ter nas mãos a palavra do Senhor, o livro de Números, capítulo 4, o verso 2 e o verso 3. Levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. O capítulo 4 do livro de Números é fantástico porque nós podemos perceber Deus precisa de pessoas para que possam trabalhar para Ele. Ele poderia perfeitamente enviar anjos para que pudessem realizar todo o trabalho, mas o Senhor esperava que seres humanos pudessem desempenhar os seus dons e as suas habilidades para o serviço dentro do santuário e no transporte do santuário também. Falei para você ontem que o livro de Levíticos é especificamente escrito para os sacerdotes, mas o livro de Números foi escrito para os levitas. E aqui nós podemos ver, Deus já descreve a responsabilidade que os levitas deveriam ter em trabalhar para Ele no transporte do santuário. Nós sabemos que, até então, esse santuário ainda era móvel, mas Salomão teve nas mãos a responsabilidade de construir um santuário fixo em Jerusalém para a adoração do nome do Senhor. Mas enquanto eles estavam no deserto, no processo da conquista da terra, eles deveriam transportar. Aqui nós encontramos 3 grupos de pessoas que eram da família dos levitas. E eles deveriam então desenvolver as suas habilidades para o Senhor. Que eram os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Eles tinham responsabilidades específicas para trabalhar para o Senhor. Era considerado que a partir dos 30 anos de idade já estava numa fase madura da vida, onde um levita teria condições de poder desenvolver as suas habilidades para o Senhor. Quando ele completasse 50 anos de idade, ele poderia até servir de alguma forma no santuário, mas ele já não tinha compromissos diretos, sistemáticos para trabalhar para Deus. Mas dos 30 anos até os 50, era considerado como sendo o auge da vida de um homem para que ele pudesse desempenhar da melhor maneira as suas atividades. Nós, aqui nessa manhã, precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós precisamos fazer da melhor maneira possível. Na obra do Senhor, há trabalho para todos. Todos aqueles que querem fazer algo para Deus encontram alguma coisa para fazer para o Senhor. A diversidade dos dons é de fato múltipla. O Espírito Santo capacita cada um de forma diferente para que nós possamos fazer algo para o Senhor. Alguém pode produzir um pão em casa e entregar para alguém e orar com essa pessoa. Alguém pode doar um livro para uma outra pessoa e também fazer uma oração por essa pessoa. Alguém pode, de repente, não entregar nada, mas convidar alguém para alguns momentos de oração. Há quantas pessoas que estão passando momentos difíceis na vida, sofrendo, lutas, dificuldades.
mas Deus concede dons para cada um de nós para que nós possamos fazer alguma coisa em prol de alguém. Nós veremos claramente no Novo Testamento, Deus foi muito específico e Deus disse que havia dons para pregadores, outros eram mestres, outros seriam diáconos, outros teriam outras funções dentro da igreja, mas o corpo de Cristo deveria ser mantido por pessoas e que Deus mesmo daria os seus dons para que eles pudessem desenvolver as suas habilidades para o Senhor. No capítulo 4 do livro de Números, o verso 3 usa a expressão nesse serviço. A Bíblia hebraica, ela traduz essa palavra como sendo alguém combatendo como um soldado. É como se alguém estivesse no campo de batalha. É a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa no Novo Testamento, o bom combate. É uma luta contra as hostes inimigas. E todo aquele que se envolve no trabalho de Deus precisa entender que está do lado do seu comandante, Salvador Jesus Cristo. E nós estamos num campo de batalha. É necessário fazer da melhor maneira possível, mas é necessário também estar sensível a ouvir o seu comandante, o que ele está pedindo para que você possa fazer. Era necessário seguir restritamente as orientações do seu comandante. Nós podemos ver isso na palavra de Deus, que Deus esperava que todas as pessoas que estivessem envolvidas no seu trabalho, elas deveriam seguir restritamente o que Deus estava pedindo que elas pudessem fazer. O capítulo 4 do livro de Números, o verso 4, aqui começa a descrever os trabalhos de cada grupo de pessoas. Os coatitas deveriam carregar os móveis do santuário. Depois que os sacerdotes os cobrissem, os coatitas teriam a responsabilidade de fazer o transporte desses móveis. Os gersonitas, eles tinham a responsabilidade também de transportar algumas cortinas, exceto o véu do lugar santíssimo, mas todos os outros móveis também que fossem cobertos pelos sacerdotes, os gersonitas teriam a responsabilidade de levar sobre os seus ombros. Os meraritas, eles tinham a responsabilidade de levar todos os outros itens, todos os itens sólidos, tábuas, madeiras, barras, pilares, era da responsabilidade dos meraritas. Devido à santidade desses itens, os coatitas eram responsáveis de fazer o transporte desses itens que foram mencionados na palavra do Senhor. Somente os sacerdotes tinham a responsabilidade de tocar e cobri-los, mas os coatitas tinham a responsabilidade de fazer todo esse transporte. Quem transgredisse essas leis corria o risco de perder a sua vida, porque a palavra de Deus mesmo a descreve como sendo santíssima, era separado para um ofício, não poderia ser usado para outra coisa a não ser para adoração ao Senhor. Portanto, Deus pediu que de uma forma específica o grupo dos coatitas eles pudessem levar itens do santuário. A arca, que era um dos móveis do santuário, ela era coberta com uma cortina de cor diferente, em destaque, para que as pessoas não pudessem se aproximar, nem muito menos tocá-la. Somente ela tinha uma cor azul ou violeta, distinguindo de todas as outras cores, para que as pessoas não pudessem se aproximar e não serem consumidas. O capítulo 4, o verso 18, diz o seguinte: Não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Deus tinha determinado uma responsabilidade específica para os coatitas. Deus pedia que os sacerdotes pudessem deixar claro para os coatitas os seus trabalhos, mas havia também uma responsabilidade maior. Quando nós olhamos detalhadamente o capítulo 4, verso 18, Deus queria que os coatitas aprendessem com o sacerdote e seguissem restritamente aquilo que Deus pediu para que os sacerdotes pudessem fazer. Mas havia uma responsabilidade pessoal dos sacerdotes em cuidar dos levitas, dos coatitas, para que não pudessem se envolver no pecado e depois, envolvidos no pecado, pudessem trabalhar para o Senhor. É uma mensagem bonita porque, se nós trouxermos para os dias em que nós estamos vivendo,
cada um de nós também temos uma responsabilidade para com o nosso irmão. Como os sacerdotes eram responsáveis em cuidar dos coatitas que trabalhavam para Deus, para que não se envolvesse no pecado, e depois, envolvido no pecado, estarem servindo ao Senhor, hoje também recai sobre os nossos ombros a responsabilidade de cuidarmos daqueles que são mais vulneráveis dentro da nossa comunidade. Quantas pessoas precisam da nossa ajuda? Quantas pessoas carecem das nossas orações? Quantas pessoas precisam que nós estendamos os nossos braços para ajudar aqueles que são mais fracos espiritualmente? Fazendo dessa forma, nós estamos fazendo o trabalho do Senhor. Isso é um dom, é uma responsabilidade que Deus estava dando para uma classe de pessoas. De repente, nessa manhã, alguém pode reconhecer que ele também possui esse dom de ajudar aqueles que são mais vulneráveis dentro de uma comunidade, orar por eles, visitá-los e ajudá-los a crescer espiritualmente. O capítulo 4 do livro de Números, o verso 38, diz o seguinte: os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Fica evidente para nós nessa manhã que Deus conhecia cada pessoa que tinha se colocado ou disposto a trabalhar para Deus. Deus conhecia cada pessoa. Ele estava feliz porque as pessoas tinham se colocado à disposição para trabalhar para Deus. Eu acredito, e você nessa manhã também precisa crer, que o nosso Deus está com seus olhos voltados para essa terra. Cada pessoa que se coloca nas mãos de Deus e usa os seus dons para o avanço do reino de Deus nessa terra, a mão de Deus está sob a vida dessas pessoas. Deus contempla com alegria, independente da função que você exerça. Você pode ser um grande pregador, mas você pode ser aquela pessoa que na porta da igreja receba alguém com um sorriso que jamais alguém poderá fazer como você, cumprimentá-lo. O mesmo dom do pregador será abençoado por Deus e você que recepciona também será abençoado pelo Senhor. Da mesma forma como alguém pode ter a habilidade e o dom de entregar um folheto ou um livro para uma outra pessoa, é algo especial para o céu. Creia que, para Deus, o que importa é alguém que se coloca nas mãos de Deus e permite ser usado pelo Senhor. Gostaria você também nessa manhã de usar os seus dons, os seus talentos para o avanço do reino de Deus nessa terra? Se você tiver vontade, quero convidá-lo nessa manhã a reconsagrar a tua vida, colocar nas mãos de Deus e fazê-lo da melhor maneira possível, para que o nome do Senhor nessa terra, a cada dia, possa ser honrado e engrandecido. Oremos. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, consagramos os nossos dons, os nossos talentos. Nós queremos usar tudo para a honra e glória do Teu nome, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.